O Palmeiras venceu o Tombense por 4-2 com autoridade. Eu trago boas notícias sobre esse jogo, mas também trago uma que não é tão legal para o torcedor palmeirense. Bora falar de futebol? Então é o seguinte, hein? Antes de começar o vídeo você já sabe, se você não é um inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, já deixa o seu like para dar aquela moral pro trabalho e no final do vídeo deixa um comentário. Se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente, vai lá no botãozinho Seja Membro e chega junto. Show? Se liga, bora falar sobre o assunto do vídeo. Veja só, eu trago boas notícias depois dessa apresentação do Palmeiras em cima do Tombense. Não é qualquer adversário. Ah, Fragoso, aí você tá de sacanagem. Não, peraí. Vamos ter calma na análise. O Palmeiras pegou uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou uma equipe que deu trabalho, por exemplo, para o Atlético Mineiro vencê-la. O Atlético Mineiro vence com um gol no finalzinho dentro do Campeonato Mineiro. O Palmeiras pegou uma equipe que foi campeã do torneio em Confidência, entre quinto e oitavo. De fato, não é um torneio muito forte, não está entre os 4 mais fortes de Minas, mas é uma equipe competitiva. E o Palmeiras enfrentou essa equipe competitiva. Veja só, na Copa do Brasil, há outras equipes que pegaram equipes mais frágeis e não conseguiram vencer. Pode puxar, por exemplo, o Corinthians contra o Remo, e aí o Lázaro fez uma bobagem sem tamanho para mim. A gente pode falar sobre isso depois. Mas o Lázaro fez uma bobagem sem tamanho para mim, não entendi por qual motivo poupar Roger e Fagner, mas não é o assunto do vídeo. E o São Paulo pegou o Ituano, que é uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma equipe que lutou para não cair no Campeonato Paulista e só empatou em 0-0 em casa. E isso já havia acontecido também no Campeonato Paulista, um 0-0 em casa na estreia. Então, o Palmeiras, com muitos desfalques pela primeira vez no ano, conseguiu vencer com autoridade. E claro que tem o efeito Allianz Parque que tem que ser levado em conta e é fundamental. É um Palmeiras que no Allianz Parque praticamente não perde. É um Palmeiras que no Allianz Parque já está 24 jogos sem perder agora e contando todos os torneios. E claro, tem a força da sua torcida, mais de 33 mil presentes ontem. O ponto é, em cima das boas notícias, o primeiro e mais importante, o Palmeiras venceu, construiu, criou e fez 4 gols quando poderia ter feito mais, sem o seu principal assistente na temporada e sem o seu principal goleador na temporada. Rafael Veiga é o principal assistente, não estava em campo, lesão na coxa. Rony, principal goleador na temporada, não estava em campo, operou o braço. Também não tinha Piquerez, não tinha o reforço Arthur, que para muita gente será titular e tem sim perspectiva de brigar por vaga na titularidade, se não for um jogador que vai entrar a todo tempo. Então, o que eu digo é, o Palmeiras, mesmo com desfalques importantes, conseguiu se manter forte. E aí, a gente tem que falar sobre a mescla que aconteceu. Eu até deixei anotado aqui. Base utilizada e jogadores do elenco, que em alguns momentos foram questionados, dando resultado, no momento em que são chamados. Vamos começar pela base. O Palmeiras colocou 4 jogadores da base no time titular ontem. Gabriel Menino, que já está firmado no time titular, assim como o Danilo estava firmado, o Menino está firmado no time titular, é praticamente impossível tirá-lo. Ele alcançou também a marca goleadora, é um jogador agora que tem 6 gols na temporada, o mesmo número do Rony. Então, inegavelmente, é titular dessa equipe. Independentemente do funcionamento do meio campo, a gente vai entrar nesse mérito já já, mas ele não sai. Não tem como tirar o Menino do time. Principalmente pela capacidade de toque na bola que ele tem. Quanto mais concentrado o Gabriel Menino está em campo, melhor o passe ele vai dar. Você que vai ao Allianz Parque pode acompanhar e olhar para a movimentação do Menino também, para ver como ele percebe bem, como ele tem visão de jogo, como ele consegue entender os espaços para dar um lançamento no ponto futuro, para dar um passe mais forte, para dar uma enfiada de bola. É um cara que está indo muito bem. E também tem a percepção de se utilizar não só do bom toque na bola para dar bons passes, boas inversões, mas também para finalizar. Tem feito golaços. Então, inegavelmente é um jogador importantíssimo que vem da base e que o Palmeiras acreditou nesse início de temporada. Vamos puxar mais um, Vanderlan, lateral esquerdo, que tem seus problemas defensivos, ninguém questiona, mas ontem foi fundamental, roubou bola, partiu para cima, buscou linha de fundo, cruzou. Jogador muito importante para esse Palmeiras em termos de consolidação da base no time principal. O Vanderlan está se mostrando um reserva que tem capacidade sim de substituir o Piquerez. E é um jogador que vem da base. Vamos colocar mais um importante, Endrick. Estou deixando o John por último. O Endrick
é um jogador que cada vez mais mostra capacidade de jogo coletivo. É um garoto que sai muito da área, é um garoto que por mais que seja 9 e agora veste a 9, deixou o Flaco muitas vezes à vontade para deixar agarrado 2 defensores e soltou para as entrelinhas, ou seja, virou um jogador que fica ali flutuando no meio para tentar receber essa bola e fazer um pivô, quase colocou uma bola na rede. Então, é um jogador que tem se mostrado em evolução e tem se mostrado importante. E aí a gente tem que mergulhar no John John para finalizar essa parte da base titular. Porque o John John pegou uma bucha ontem, teve de substituir o Rafael Veiga, que dentro do início de temporada dele foi um dos mais decisivos do futebol brasileiro. Pegou essa bucha, estreou como titular na temporada e foi muito bem, com personalidade. Inclusive recebeu dicas, na zona mista eu perguntei para ele, recebeu dicas do Veiga para ter coragem, para arriscar quando sentisse que dava para chutar, para partir para o drible se necessário e também para ter coragem para dar passe. E é um jogador que pode atuar na ponta, como um meia que vem para dentro, como pode atuar como meia, como atuou ontem, na maior parte do tempo. E foi bem, driblou, finalizou, conseguiu dar passes, enfiadas de bola, deu dinâmica, se aproximou, quis participar do jogo e teve personalidade. E mostrou que está sim com gana e com preparação para atuar na equipe principal. Claro que todos esses jovens têm total possibilidade de oscilar. E isso é normal. É normal que o Vanderlan faça um jogo muito abaixo. É normal que o Endrick em alguns momentos suma. É normal que o John John em vários momentos acabe não conseguindo entregar aquilo de passe, de jogada e de dinâmica que ele entregou no jogo de ontem. É normal. O menino nem tanto porque já está num processo aí de 3º ano completo. Mas esses mais jovens que estão chegando agora, esses sim podem oscilar. E foram muito bem ontem, deram resposta, mostraram o potencial que tem. E aí a gente tem que falar sobre os 2 que entraram. Luiz Guilherme e Giovani. Luiz Guilherme entrou muito bem, foi aplaudido pelo torcedor ao perder um gol no último lance do jogo, mas foi muito bem, personalidade, entrou no Allianz cheio, num jogo que estava muito pegado, estava muito aberto e conseguiu mostrar capacidade de drible, capacidade de velocidade, capacidade de cruzamento. Foi um jogador que apareceu muito bem e é uma joia do Palmeiras. Giovani entrou ao longo do jogo, talvez não tenha entrado com tanto brilho, mas também mostrou capacidade. Então, o Palmeiras colocou jogadores em campo das categorias de base que nos seus diferentes momentos conseguiram entregar o que o Palmeiras precisava coletivamente no jogo. E isso é muito importante para um elenco que tem 1/3 formado nas categorias de base. Quer mais? Mais dois não. A gente tem que olhar para mais 3 nomes. E aí eu falei primeiro da base, agora a gente tem que falar das boas notícias em relação à convicção da diretoria. Porque eu fiz um vídeo aqui e eu falei que o tempo ia dizer se a diretoria estava convicta de não trazer tantos reforços, de entender que alguns nomes mereciam mais tempo em aposta, ou se era só uma questão de teimosia. Flaco Lopes vem se adaptando ao futebol brasileiro, falou sobre isso ontem, inclusive, questionei o Flaco Lopes, tá nas minhas redes, questionei o Flaco Lopes sobre a adaptação ao futebol brasileiro, ele disse que precisava melhorar o seu porte físico, e é fato que é um outro jogador, depois de um tempo parado, o próprio Abel falou, não fique louco para jogar, ele revelou isso, não fique louco para jogar, fique louco para melhorar, e ele melhorou. É inegável, é indiscutível que é um jogador com outra dinâmica, é um jogador com outro entendimento do jogo do Palmeiras, muito mais participativo não só pelos gols, mas também pela sua movimentação dentro de campo. Então, o Flaco embalado é uma ótima notícia. Também podemos falar, já falei do menino, que mistura a base com convicção também, porque teve uma temporada ruim no ano passado, abaixo da média. E o Luan, que precisa ser ressaltado. Um zagueiro que tem capacidade de passe nas entrelinhas, um zagueiro que tem capacidade de lançamento no ponto futuro, um zagueiro que quebra linhas com o seu toque na bola e que é muito seguro também jogando na sua posição de origem, que é buscar a defesa, buscar a interceptação, buscar o corte. E o Luan realmente, com o Gustavo Gomes, sempre provou ser um zagueiro de extrema capacidade, mas sem ritmo as coisas podem mudar e ontem ele mostrou mais uma vez que tem capacidade. E vale destacar a entrada do Richard Rios, uma aposta do Palmeiras, um jogador que estava no Guarani, foi dispensado pelo Flamengo ainda na base, e a contratação foi feita para ele atuar no lugar do Atuesta. E inegavelmente ele tem entregado mais do que o Atuesta entregava. É fato. Nos poucos jogos em que ele participou, já deu para perceber que é um jogador com uma dinâmica mais adaptada ao futebol brasileiro, um jogador que tem uma maior capacidade de ganhar duelos físicos na hora que vem para uma dividida e que vem para uma disputa de bola, e que também tem capacidade de chegada. Ontem quase colocou uma bola na rede numa jogada
que ele próprio construiu. Então, inegavelmente, vale destacar o Rios, que vem entrando bem e vem se adaptando muito bem ao Palmeiras. E aí a gente tem que mergulhar na notícia que não é tão boa, porque as notícias boas são essas, a base funcionando, os jogadores de elenco, o Tabata poderia estar nesse bolo porque fez um ótimo jogo contra o São Bernardo e tinha capacidade de seguir a regularidade, mas Flaco, menino, Luan, também sem ritmo, a base, como eu já disse, é de fato uma equipe que, mesmo perdendo peças importantes, consegue se manter regular, e essa é uma das valências desse Palmeiras do Abel Ferreira. A notícia que não é tão boa tem a ver com a questão defensiva. O Palmeiras sofreu 2 gols do Tombense e o detalhe não foi uma vez só que o Tombense teve a oportunidade de finalizar da entrada da grande área, de onde muitos gols saem. É um local que precisa estar protegido por qualquer clube, por qualquer equipe. E o Palmeiras novamente mostrou essa deficiência. Vamos lembrar a defesaça que o Everton fez contra o Água Santa na segunda partida da final do Campeonato Paulista? Liberdade para finalizar do Gabriel Inocêncio. Liberdade para finalizar e o Everton fez um milagre que poderia mudar a história do jogo, porque a partida ainda estava 0-0. Contra a Tombense, o Tombense, melhor dizendo, é a síndrome de Chapecoense, né? O Tombense, melhor dizendo, o Matheus Friso acertou uma patada e colocou a bola na rede e ele teve liberdade para finalizar. E depois, o Tombense ainda conseguiu dar outros 2 chutes da entrada na grande área. Aquele para-brisa que o Danilo fazia ainda não está encaixado. Ainda não está encaixado. Não é exclusivo desse jogo esse problema. O Palmeiras teve esse problema, como eu disse, agora contra o Tombense, na segunda partida contra o Água Santa, na primeira partida contra o Água Santa, contra o São Bernardo, o Palmeiras precisou do Everton em jogadas assim, e também contra o Red Bull Bragantino, sem contar jogos mais atrás. Então, é evidente que o Palmeiras está com uma deficiência no momento de travar essa chegada por dentro, onde muitos gols acontecem. E o Palmeiras precisa corrigir isso. Nem todo jogo será reversível. Embora a torcida cante muito, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, é preciso ter atenção, porque vem adversários muito fortes por aí no Campeonato Brasileiro, e a depender do resultado, a depender de uma falha, o Palmeiras pode perder pontos, por conta dessa deficiência. É preciso entender qual movimentação será melhor avaliada pela comissão técnica para cobrir aquele espaço, quem tem de avançar menos, quem tem de se precaver, deixar um homem a mais por ali, se um lateral vai subir, o outro fecha mais por dentro para tentar ser mais um, ajudar um volante que está avançando. Alguma movimentação o Palmeiras vai ter de fazer para melhorar essa recomposição no funil, na entrada da grande área, na meia-lua, que não é uma boa notícia para o torcedor palmeirense. O Everton está trabalhando muito nessa bola e tem bola que acaba entrando, como entrou ontem a bola do Tombense. Tá bom? Essas são as notícias que eu trago em relação a Palmeiras e Tombense. É claro que eu quero que você deixe as suas aqui embaixo, suas considerações, seus pontos. Não há dúvidas de que eu vou lê-los. Nem sempre vou conseguir respondê-los, mas vai ser muito legal contar com a sua opinião, com seus comentários aqui embaixo, assim como contar com o seu like, assim como contar também com a sua inscrição no canal. E se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!